Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade no século XX, ocorrido entre 1939 e 1945. As operações militares envolveram 72 nações, resultaram em 45 milhões de mortes, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Calcula-se que o custo total da Segunda Guerra Mundial chegou a 1 trilhão e 385 bilhões de dólares. Guerras Napoleônicas. Guerras Napoleônicas foi uma série de conflitos colocando o Império Francês, liderado por Napoleão Bonaparte, contra uma série de alianças de nações europeias. Essas guerras revolucionaram os exércitos e táticas dos países da Europa. Com grandes tropas sendo deslocadas para o combate de forma nunca antes vista no continente, acontecendo devido a algumas das primeiras conscrições em massa modernas. Guerra Civil Russa. A Guerra Civil Russa foi um conflito armado que sucedeu à Revolução Russa. Ocorreu em abril de 1918 entre os opositores do governo bolchevique, conhecidos como cesaristas, que foram apoiados pela Inglaterra, França, Japão e Estados Unidos, e o Exército Vermelho, criado pelos bolcheviques. Os cesaristas pretendiam acabar com o governo bolchevique e evitar que os ideais comunistas da Europa Ocidental se espalhassem. A guerra foi extremamente sangrenta. Massacrou ambas as partes por 3 anos e acabou sendo vencida pelo Exército Vermelho. Os bolcheviques tomaram novamente o poder, organizados pelo Partido Comunista. Esta guerra abalou ainda mais a economia russa, impedindo a implantação do socialismo. Lenin, então, adotou a NEP, Nova Política Econômica, que apresentava medidas socialistas e capitalistas. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Porém, tempos antes, principalmente entre os anos de 1870 e 1914, o mundo vivia uma grande euforia que era conhecida como Belle Époque, Bela Época. Era um período que se experimentava um grande progresso, tanto no campo econômico quanto no tecnológico. Os países ricos viviam momentos de esperança, crentes que iriam impor os seus desejos aos países mais pobres. Porém, na verdade, todo esse clima de festa estava escondendo fortes tensões. Guerra Russo-Japonesa. Foi uma guerra entre o Império do Japão e o Império Russo que disputavam em 1904 e 1905 os territórios da China e da Manchúria. A guerra ocorreu no Nordeste Asiático, agravou-se e o regime político de César Nicolau II da Rússia foi abalado por uma série de revoltas internas em 1905, envolvendo operários, camponeses, marinheiros, como a revolta no Couraçado Potemkin e soldados do exército. Guerra da Coreia, 1950-1953. A Guerra da Coreia foi um conflito militar que ocorreu entre os anos de 1950 a 1953, tendo de um lado a Coreia do Norte, apoiada pela China, e do outro a Coreia do Sul, com apoio dos Estados Unidos e as forças das Nações Unidas. Até 1945, a Coreia era um território de domínio japonês. Quando o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e assinou sua rendição, os Estados Unidos e a ex-União Soviética naquele momento e as principais nações mundiais concederam então autonomia e soberania aos coreanos e à Coreia. Guerra do Vietnã, 1955-1975. A Guerra do Vietnã, ocorrida entre 1955 e 1975, foi o conflito entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte, este último apoiado pela União Soviética. O combate faz parte do contexto da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas interviam em territórios que poderiam se transformar em futuros aliados. Guerra dos 30 Anos. Uma das guerras mais destrutivas da história europeia. A Guerra dos 30 Anos, 1618-1648,
sequer é considerada estritamente como apenas um conflito por algumas correntes historiográficas. Mais do que isso, seria uma profunda crise que abateria o século XVII em suas bases. Isso o marcaria, em geral, como um período de regressão e decadência comprimido entre 2 séculos gloriosos. A invasão mongol da Europa. Por hordas comandadas por Batu Khan e Subedei, atingiu Polônia, Hungria e Romênia, após os mongóis terem conquistado e devastado a Rússia. Alguns historiadores discutem se a campanha mongol do leste europeu teve alguma importância macrohistórica. A maioria dos historiadores militares acreditam que tais ataques foram essencialmente advertidas, objetivando enfraquecer os poderes ocidentais de forma a não atrapalhar os interesses mongóis no Oriente, principalmente na Rússia. A Rebelião Taiping, 1851-1864. É um dos conflitos mais sangrentos da história. Um confronto entre as forças da China Imperial e um grupo inspirado por um místico autoproclamado chamado Hong Xiuquan, ou Hang Xiushuan, 1813-1864, que se dizia cristão e também intitulava-se irmão de Jesus Cristo. Seu objetivo era criar uma nova cultura, substituindo a tradição confucionista e budista por algo novo, moldado conforme as suas ideias.